Olá, sejam todos bem-vindos a Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e esta é a terceira aula do curso de Programação Orientada a Objetos, onde nós vamos falar sobre os modificadores de acesso. Só para completar algo em relação à última aula, eu disse que ia colocar alguns códigos online e outras linguagens. Eu coloquei e só gostaria de mostrar para aqueles que tiveram um pouco de dificuldade ou não sabem como que funciona, como que vocês podem usar esses códigos. Em várias partes do código tem esse arquivo readme.md, que ele dá uma explicação sobre o que vocês devem fazer para executar o projeto. E aqui, por exemplo, na aula 2, tem os códigos em C Sharp, em Java. Vale colocar em ponto que o C Sharp está usando a biblioteca, a ferramenta .NET Core. O Java, que eu recomendo o JDK 10 ou superior para poder trabalhar com ele. O PHP, que é o PHP 7, e o Python 3. Então, o Python é basicamente você entrar aqui, digitar Python 3, main.py, alguma coisa similar, ele vai rodar a aplicação. PHP também, PHP index.php no terminal e ele já roda. O Java, você já precisa fazer um processo diferente. Você precisa usar o JavaC para poder compilar o seu projeto. Você compila o main.java e depois o Java main para executar ele. É coisa bem simples, só precisa ter o JDK e o JRE instalado no computador e funcionando por terminal. E o C Sharp já tem que fazer alguns processos a mais. Você tem que dar o .NET Restore. Se você já tiver o .NET Core 2 instalado, você dá o .NET Restore para ele ajustar as bibliotecas e depois o .NET Run que ele vai executar a aplicação para você. E aqui você já consegue executar também em outras linguagens. E vamos por C Sharp aqui. Você já consegue ver a classe carro que foi criada na aula 2, porém agora em C Sharp. Então você consegue ver também como que seria a mesma estrutura em outras linguagens de programação. E eu vou seguir essa mesma estrutura de C Sharp, Java, PHP e Python dessa mesma maneira em todas as outras aulas. Bom, então agora vamos ao que interessa, aula 3, modificadores de acesso. Bom, primeiramente, o que seriam os modificadores de acesso? Como nós podemos ver aqui na aula 2, na classe carro, nós colocamos esses caras aqui, essa palavrinha aqui chamada public, em cor, número portas, na função, no método buzinar. Mas o que significa esse public? É literalmente assim, o atributo cor da classe carro ou o método buzinar da classe carro, ele é público. Então, códigos que estão fora da classe carro podem acessar eles. Então, é basicamente isso. Se eu viesse aqui e digitasse no número de portas private, então quem estivesse fora da classe carro não ia poder acessar o número de portas. Eu posso até fazer um teste aqui para vocês verem. Eu vou criar aqui carro igual a new carro. Se eu acessar aqui carro, vou aumentar um pouco aqui. Acessar carro, eu tenho aqui buzinar e cor, mas eu não tenho, como vocês podem ver, um número de portas. Por quê? Porque o número de portas é privado, eu não posso acessar. Ok, para que serve isso? Para que eu tenho private, public? Qual que é o objetivo disso? Um dos objetivos é você poder organizar melhor o seu código em relação àquilo que pode ser acessado ou não. Vamos supor também. Vamos pegar o exemplo. Se você vai no banco, você não acessa os seus documentos diretamente. Você pode conversar com uma atendente, a atendente pode gerenciar os seus documentos e depois passar para você, ou seja, os seus documentos eles são privados e você pode construir um método público para gerenciar eles. Isso a gente vai ver depois melhor, que é um pilar da POO, que é o encapsulamento. Mas você pode deixar os documentos privados para a atendente gerenciar eles para você. Ok, e muitas pessoas acabam confundindo isso um pouco com questão de segurança. Nossa, se é privado, então quer dizer que está seguro. Na verdade, se é privado, quer dizer que não pode ser acessado. Não quer dizer exatamente que é alguma coisa de segurança ou algo do tipo. É mais por questão de organização. Vamos supor, se você constrói um atributo, como vamos supor que número de portas, que é privado, e você constrói um método específico para gerenciar o número de portas, no seu método você pode colocar uma sequência de código para poder gerenciar o número de portas de uma forma mais simples. E quando o usuário for usar, ele não
precisa ficar mexendo no número de portas, ele só chama o método que o método faz o que ele precisa. É que nem no banco. Se você tivesse acesso aos seus documentos, são seus documentos, que problema teria? Mas só que se você tiver acesso aos seus documentos, vamos supor assim, documentos que não tem nenhum problema você mexer ou ver, você poderia fazer alguma coisa errada ali que poderia comprometer a sua situação. Agora, se passa por uma atendente primeiro, que vamos supor, a atendente poderia ser um método público, enquanto seus documentos são atributos privados, a atendente já sabe como tratar os seus documentos com maior cuidado. Isso pode te ajudar a organizar o seu código e fazer com que ele funcione melhor e até com menos defeitos. Vamos partir para o código, que vocês vão conseguir compreender melhor. Aqui no código eu farei o seguinte: eu vou construir o index.php, onde eu vou executar a aplicação, e eu vou construir uma biblioteca, que inclusive se vocês quiserem, vocês podem já reutilizá-la em outros projetos, que eu vou chamar ela de Bhaskara.php. Quem nunca fez um ensino fundamental e não calculou aquela velha equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara? Bom, então é isso. Nós vamos vir aqui e vamos montar uma classe que calcula para a gente a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Primeiro, vamos colocar aqui. Vou apenas analisar a estrutura da aula 2 para ver se tem alguma coisa diferente. Não, tranquilo. Então vamos colocar aqui. Isso. Tirar esse fine eu ensino depois para vocês. Class Bhaskara. E aqui eu vou ter public function calcular. E para os amantes da matemática, vocês devem lembrar que Bhaskara retornava ou nenhum resultado, ou um resultado, ou dois resultados. Por isso que aqui no caso eu estou retornando um array. Vou até ajustar aqui, vou colocar um comentário, que vai ser o seguinte. Vou colocar aqui, calcula a fórmula de Bhaskara. Vou colocar aqui que ele retorna um array. E no caso vai ser um array de double. Vão ser pontos flutuantes que ele vai retornar. No máximo 2 pontos flutuantes no caso. Certo. Agora vamos definir aqui melhor o que tem na fórmula de Bhaskara. Primeiro, nós temos os valores A, B e C. Lembrando, você não precisa saber como faz a fórmula de Bhaskara, a gente só precisa saber qual é a fórmula para poder resolver essa equação. Então, na fórmula de Bhaskara, nós temos os valores A, B e C. Vou colocar aqui em minúsculo, A, B e C. E eu vou colocar aqui embaixo a fórmula. Nós temos o delta, que é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E depois nós temos o x, que é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Perfeito. E a gente pode dividir aqui ainda em x1 e x2. Okay. Isso daqui é o máximo que você vai precisar lembrar da fórmula de Bhaskara para montar. Às vezes você deve estar se perguntando por que a bendita fórmula de Bhaskara, por que não uma continha de mais ou outra coisa do tipo. Exatamente pelo fato de que a fórmula de Bhaskara ela tem mais passos para serem resolvidos. Assim eu posso separar em vários métodos privados, que é o meu objetivo aqui na aula. Também porque já tem uma aplicação lógica, não é alguma coisa que eu vou fazer só para vocês verem e depois vocês vão ter que descobrir como que vocês implementam
métodos privados e públicos na vida real. Isso daqui já é uma biblioteca para calcular a fórmula de Bhaskara, que vocês já podem utilizar em projetos na vida real. Então, esses aqui são os passos da fórmula de Bhaskara. Nós temos que calcular o delta, nós temos que calcular o x1 e nós temos que calcular o x2. A partir disso, nós vamos fazer o seguinte. Antes, nós vamos pensar assim. Quando o usuário ele acessar a minha biblioteca, o que seria bom ele fazer? Ele pode fazer assim, ó. Bhaskara é igual a new Bhaskara. Certo? E depois ele pode fazer Bhaskara calcular. E passar aqui A, B e C. E assim por diante. E depois ele coloca aqui resultado. E pronto. Já tem o resultado. O usuário, o programador, na verdade, o usuário, por assim dizer, que vai usar essa biblioteca, ele tem que fazer isso e já receber o resultado. Então a gente pode fazer uma outra coisa aqui. A gente pode passar os valores double A, double B e double C. Os três valores, A, B e C. E daí, quando ele chama a fórmula de Bhaskara, ele pode passar os três valores, A, B e C, e vai receber o resultado. É basicamente isso. A gente vai colocar aqui também os nossos outros métodos. Private function delta nosso outro método, private function x1 private function x2. Okay. E o que acontece? Delta, x1, x2 é apenas para a gente separar o nosso código em outras funções para ficar mais fácil de ler, mais fácil de organizar. O usuário final, quando ele acessar o Bhaskara aqui, Bhaskara, ele vai ver o calcular, ele quer calcular, é só isso. O programador, o usuário, por assim dizer, ele quer calcular, ele não precisa ver x1, x2, delta, nem nada disso. Então eu deixo privado por questão de melhor organização, até mesmo para o programador não tentar pegar aquilo de lá e tentar fazer alguma outra coisa que ele não deveria fazer. A classe Bhaskara só vai calcular o Bhaskara e vai te dar o resultado, vai te dar a solução, acabou. Então acaba sendo uma aplicação mais simples para os métodos privados. Aí, vale lembrar, só uma coisa que eu esqueci de detalhar nessa aula, os modificadores de acesso não são só public e private. Existe um terceiro modificador de acesso no PHP que é conhecido como protected, que é usado num dos pilares da programação orientada a objetos, conhecido como herança. Então, por isso eu não vou tratar dele agora, porque vocês precisarão saber herança para trabalhar com ele, e eu vou trabalhar apenas com private e public. Então, é isso. Vou apagar aqui de baixo. E agora nós vamos começar a montar aqui. Primeiro, o A que eu tenho aqui, eu não consigo usar ele dentro de delta. E para eu não ter que ficar passando como parâmetro, eu vou declarar ele aqui dentro como uma propriedade, como um atributo. Então, eu posso declarar aqui que eu tenho o valor de A, private B, private C e private delta. E pronto. Vou colocar os comentários aqui. Var double B C e delta. Perfeito. Quatro atributos declarados aqui. E agora esses atributos eles não podem ser acessados fora da classe, como eu disse. O usuário não pode ficar acessando o A e ficar mudando o valor dele. O A ele só está como um atributo para ele poder ser usado em qualquer lugar da classe. É basicamente isso. O B, o C e o delta e assim por diante. Então, quando eu inicio a minha função, eu vou pegar aqui, ó, this, para acessar essa classe que eu estou agora, e eu quero acessar o que? Eu quero acessar o A. É um atributo privado, só a classe V, então eu consigo acessar ele. E eu vou dizer que ele vai ser igual ao A que o usuário passou.
apenas para pegar esse A que o usuário passou pelo calcular e eu vou salvar ele agora aqui dentro do meu atributo, para eu poder acessar ele em qualquer lugar da classe. Vou fazer a mesma coisa com thisB, que vai ser igual a P, thisC, que vai ser igual a C, e pronto, já acabamos por aí. Já definimos o valor de A, B e C. Ok, próximo passo, calcular o delta. O delta ele não vai precisar retornar nada para a gente, ele vai salvar tudo aqui dentro de delta, então tá tranquilo. Nós vamos pegar aqui e vamos fazer o seguinte. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vamos colocar aqui return this b vezes this b ao quadrado menos 4 vezes this a vezes this c. Perfeito. Então, o nosso método para calcular o delta já está pronto. Ele não retorna, então é this delta. Acho que aqui, para evitar confusão de nome, calcular delta. Vou mudar isso aqui para calcular delta. Pronto. Daí não fica o mesmo nome que o atributo. Então, eu já posso calcular o delta e salvar ele dentro do atributo delta, que é acessível também para toda a classe. Então, eu posso vir aqui embaixo, o próximo passo é calcular o delta. Perfeito. Próximo passo depois que eu tenho o delta calculado. Eu tenho que calcular x1 e x2. Aí, vale lembrar mais uma coisa aqui também. Existem alguns problemas na equação de segundo graus. Para aqueles que são matemáticos, devem entender. Quem não é, não precisa se preocupar muito com isso. Se você não trabalhar com números complexos, quando o valor de delta dá negativo, você não consegue continuar a equação. Assim, ela não vai dar um valor, não vai ter raiz para você, uma solução para retornar para você. A não ser que você trabalhe com números complexos, mas como isso não acaba sendo uma coisa, nem todos aqui são matemáticos, vamos trabalhar com o mais básico. Vamos pegar aqui, se this delta. Vamos fazer o seguinte, na verdade. Vamos criar uma outra função aqui. Private function validar delta. Se this delta for menor do que zero, ele vai lançar uma exceção, invalid argument exception. Beleza. Se o valor de delta for menor do que zero, que é uma coisa que não poderia acontecer trabalhando apenas com números racionais, os valores de A, B e C vai lançar uma exceção, que houve algum problema ali, que os valores de A, B e C resultam num delta negativo, uma coisa que não pode acontecer. Então ele não retorna nada, e logo após calcular o delta, nós chamamos aqui o this.validar delta. Validar delta. Perfeito. E agora, o próximo passo, nós temos que calcular o x1 e o x2. Então, nós vamos fazer o seguinte. Return. O x1 vai ser igual a menos, no caso aqui. Vou voltar aqui. This, b. This, b. Vezes menos 1, ou seja, menos b mais
raiz quadrada de this delta dividido por duas vezes o this a. Perfeito, já tem aqui o cálculo do x1. O x1 vai me retornar o valor de ponto flutuante, um double no caso. Ok. Então, b menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. É o valor do x1 aqui. Então, a gente já pode ver aqui, digitar x1 é igual a this ponto x1. E eu já calculo o valor do x1 aqui. É verdade, escrevi errado aqui. Vou colocar aqui float, confundindo um pouco com outras linguagens. Só até alterar tudo aqui. Double vai tudo para float. Perfeito. E agora o x2 vai ser basicamente a mesma conta, só que com uma pequena diferença. Em vez de ser mais aqui, antes de calcular a raiz quadrada, vai ser menos. Menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. E ele calcula o x2 para mim. x2 também, x2 vai retornar um float também. E aqui em cima eu posso fazer x2 é igual a this x2. E agora eu posso retornar aqui x1 e x2. No caso, retornando o array. Eu posso até fazer o seguinte. Se o valor do x1 for igual ao x2, que é quando a raiz de delta dá igual a zero, eu retorno só um valor. Senão, eu retorno x1 e x2. Perfeito. Já posso apagar aqui os comentários. E a nossa classe de Bhaskara está pronta. Então vamos fazer uma revisão aqui para vocês entenderem o que eu quis dizer com relação aos modificadores de acesso nessa classe aqui. Primeiro, eu tenho aqui o método calcular, ele é público. Quando o usuário acessar a classe Bhaskara, ele vai ter lá calcular, passo A, o B ou C para mim e eu te retorno o que você quer saber, o resultado. E acabou, é só isso que o programador, o usuário, vai ver. Então aqui dentro, para usar em todos os lugares da minha classe, eu tenho A, B e C e delta como atributos, para eles poderem ser usados em qualquer lugar da minha classe. E aqui, quando inicio, eu pego aquilo que o usuário passou e salvo dentro dos atributos. Feito isso, eu chamo aqui o calcular delta, que vai fazer o cálculo do meu delta. Depois eu valido o delta. Depois eu tenho o x1 e o x2. Vamos até melhorar isso aqui. Vou colocar aqui calcular x1, calcular x2. E eu vou colocar aqui calcular x1, calcular x2. Ok. Então ele calcula o delta, valida para ver se o delta está correto, porque se o delta for menor do que zero tem alguma coisa errada aí, a não ser que você esteja trabalhando com números complexos, mas não vamos complicar a situação aqui. Calcula o x1 e o x2 e depois retorna o resultado para o usuário. Então, além de dar para o usuário uma visão apenas daquilo que ele quer, fica mais fácil para ele usar a biblioteca, você conseguiu organizar o seu código a ponto de deixar ele mais legível para o próximo programador. Aquela velha frase, programar para escrever códigos para que computadores entendam, muitas pessoas conseguem fazer agora. Escrever códigos que seres humanos entendam já é uma outra história. Se você entra nessa classe, você vê o método calcular como o método principal aqui, você vê, nossa, que legal, ele pega o valor de A, B e C, calcula o delta, valida o delta, calcula o x1 e o x2 e depois retorna os resultados. Simples de você entender o que está fazendo. Não é tudo misturado, tudo junto.
E cada uma das partes está separada em outras funções. Quando você começa a crescer o seu código, isso acaba sendo mais fácil de dar manutenção. E aqui a gente só está trabalhando com uma classe. No futuro vocês vão ver que você pode montar bibliotecas com várias classes, o que ajuda ainda mais se você souber trabalhar com isso, fizer um código organizado. E depois disso a gente tem as partes do nosso código separado em pequenas partes. Calcular delta, validar delta, calcular x1, x2. No futuro, em vez de fazer em uma classe, quando você começa a separar em pequenas partes, só que em diferentes classes, em diferentes lugares, fica até mais fácil para trabalhar em equipe. Cada pessoa trabalhando numa parte do código e depois um pega uma parte do código do outro e junta tudo. Isso acaba sendo uma das vantagens da orientação a objetos, nós ainda vamos ver como fazer isso nesse curso. Ok, estando nossa biblioteca pronta, como eu ainda não testei, vamos ver se ela vai funcionar. Vamos aqui no index, vamos chamar o nosso arquivo require once dir, eu quero pegar aqui bhaskara.php. Beleza, chamei no nosso arquivo. Aqui eu vou pedir para o usuário, vamos supor, o usuário digitou lá 10 b igual a 20, c igual a 5. Não sei se esses valores vão dar corretos, vamos fazer um teste. Vamos chamar aqui a nossa biblioteca, Bhaskara, igual a new Bhaskara. Legal. E agora vamos chamar aqui, resultado é igual a Bhaskara. Opa, calcular, legal. Chamei uma biblioteca. Vamos supor que agora eu não construí aquela classe. Eu sou um programador e ao mesmo tempo usuário daquela classe. Chamei Bhaskara. Opa, legal, calcular. Bhaskara tem um calcular. Ele está dizendo que eu tenho que passar A, B e C. Ah, é só uma coisa que eu esqueci de ajustar? Ah, não, eu coloquei aqui. Vou colocar aqui também, param, float, A, B e C. Só para deixar documentado. Daí quando eu acesso aqui, ah, que legal, ó. Ele passa A, B e C e vai me retornar um array. Um array de floats, que legal. Tá tudo documentado aqui certinho. O VS Code é bem legal por causa disso. Então eu só tenho que passar o A, o B e o C para ele. A, B e o C. E depois eu vou dar um var dump aqui para ver o que tem dentro desse resultado. Ok, perfeito. Vamos executar nosso código. Deixa eu abrir no outro terminal aqui. cd var w html cadê Codiz. Perfeito. Aula 3. E PHP. Aqui está. Então vamos executar o index.php. Olha só, funcionou de primeira. Que perfeito, escolhi os valores certos. Eu digitei um valor, provavelmente o delta deu um valor positivo, então ele já calculou. E ele retornou para mim. x1 é igual a 0, menos 0, ponto alguma coisa, e x2 é igual a menos 1 ponto alguma coisa. Funcionou perfeitamente. Aqui, como ele tem o throw no meio, a gente poderia também trabalhar com try-catch na hora de executar isso daqui. A gente poderia colocar um try-catch para exception. Beleza. Isso. Vamos tentar deixar o valor de A igual a 2 para ver se ele causa exception aqui. Não causou. Talvez o valor de B. Se o valor de B for menor, perfeito aí, ó. Pequeno erro aqui. Ah, é throw new exception. New invalid argument exception. Desculpa pelo erro. É throw new.
Throw new invalid argument exception. Perfeito. Agora vamos executar o código. Aqui está. Valores de A, B e C resultam num delta negativo. Um outro ajuste aqui, o var resultado, ele tem que... Ou a gente pode matar a aplicação aqui, deu problema, a gente mata ela. Só para testes. Beleza. Ajustar a mensagem de erro, colocar um /n. Ok. Perfeito. Valores de A, B e C resultam num delta negativo. A gente pode deixar mais bonitinho aqui também. Colocar aqui, erro. Perfeito, erro. Valores de A, B e C resultam num delta negativo. Agora, se eu venho aqui e digito que o valor de B é igual a 10, legal, deu certo. Encontrou dois valores e calculou a fórmula de Bhaskara para você. Simples assim. Então, é basicamente isso. Uma aula um pouco mais extensa sobre modificadores de acesso, mas porque eu tive o objetivo de explicar uma das finalidades dele e como aplicar também na hora de construir uma biblioteca, qual que é o sentido dele. Isso daqui é uma das maneiras de usar o private para você separar a sua classe em partes menores e ficar mais fácil da manutenção. Você pode, por exemplo, às vezes dentro de um método você faz um if, um for, um if, um for, e vai formando aquele famoso código Hadouken. Muitas pessoas já conhecem. Você vai indo para cá e vai voltando, e fica tudo aquilo junto e misturado. Daí, onde que faz o if para você validar uma coisa, você pode construir um método privado, vamos supor, validar alguma coisa. Em vez de você chamar um if, você chama aquele método, já reduz uma indentação. Na hora que vai fazer um for, você pode fazer um loop por tal coisa e construir um método privado para aquilo. Daí, em vez de ter aquele código Hadouken, com tudo junto e misturado, você vai ter um método que vai estar chamando alguns outros e vai ter tipo uma to-do list, que nem que calcular delta, validar delta, calcular x1, x2, e você pode entrar em cada um dos métodos para ver que problema em específico cada um deles resolve, o que ajuda o seu código a ficar mais organizado. Então é isso, vou construir os códigos nas outras linguagens, Java, C# e Python, vou subir no GitHub, provavelmente nesse momento do videoaula já esteja lá no GitHub da CodeEasy, github.com/codeeasy-dev. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, acessar o cronograma aqui, na próxima aula nós já falaremos sobre a nossa classe construtora. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você não é inscrito, ativa o sininho aí para você acompanhar as nossas aulas sempre que lançar alguma aula nova. Acesse os nossos outros cursos, nosso site. Nós temos um blog agora também lá no site da codeeasy.com.br. Espero que você aproveite todo o nosso conteúdo e até a próxima aula, pessoal.